O cadastro único, né, é um sistema, né, um banco de dados do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Através do cadastro único que é feito, né, todos os programas sociais, todo e qualquer benefício que o cidadão precise, né, benefícios socioassistenciais, ele precisa estar inscrito no cadastro único. Então, nesse caso, tem uma renda mínima para estar participando? Então, para poder, né, assim, não é qualquer pessoa que, né, eu quero fazer o cadastro único. Hoje, está tendo várias e várias mudanças, né, por conta dessa troca de gestão, né, de presidente, no caso a nível federal. E atualmente a renda máxima seria 3 salários mínimos ou meio salário per capita, né? E só que hoje já tem algumas ressalvas com relação assim da questão da renda. Às vezes a pessoa recebe um pouquinho mais que 3 salários, mas ela precisa ter o número do NIS, que é o do CAD único, por conta do ID jovem ou alguma questão de transporte com relação a estudantes, às vezes alguma questão de carteirinha do idoso. Então, assim, em tese seria essa renda familiar de até 3 salários mínimos. No caso, muitas pessoas confundem o CAD único apenas com o Bolsa Família. Muitas pessoas desejam solicitar o Bolsa Família e às vezes encontram alguma dificuldade porque não entendem muito bem o sistema. Isso, o CAD único, ele é, como eu disse, um banco de dados, um sistema de informação do governo, né? Assim como eu sempre gosto de explicar assim para a população, por exemplo, a gente tem um cartão do SUS. Você não vai em nenhum PSF sem possuir o cartão do SUS. É um registro que você tem para se consultar, para fazer qualquer exame, qualquer coisa, né, de rotina dentro dos PSFs ou hospitais municipais. Então, na assistência social, a gente tem um CAD único. Então, não significa necessariamente que você vai ter o CAD único só por conta do Bolsa Família. Não significa que você, estando inscrito no CAD único, você automaticamente será beneficiário do programa Bolsa Família, que é o programa atual do governo federal. Precisa encaixar nos critérios do governo, que é uma das pautas, né, que até inclusive a gente vai fazer uma reunião agora no próximo dia 2, e a gente está convocando todos os munícipes, né, inscritos no CAD, que recebem ou não Bolsa Família, porque a gente vai estar explanando, né, eu recentemente estive em Cuiabá participando de uma capacitação, e tem se falado muito disso, e a gente quer expor, nós preparamos um material, e a gente vai explicar bem didaticamente para todo mundo poder entender. Então, tem a questão da renda per capita, que hoje é até R$ 218, ela vai receber o programa Bolsa Família, mas tudo dependendo da análise do governo federal. Mas, por exemplo, hoje mesmo eu atendi na secretaria uma senhora, o esposo tem uma renda de R$ 2.000 e poucos. Hoje, com a questão, eles estão acho que em 4 ou 5 na família, não me recordo. Eles, para receber o programa Bolsa Família, não se enquadra. Porém, nós temos vários benefícios, né, assistenciais a nível municipal, que ela conseguiria ser atendida. Por exemplo, o programa da fossa séptica limpa, que atende famílias que têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos, né? Temos o programa do Leite é Vida, que atende crianças de 6 a 36 meses com a doação de 1 litro de leite por dia. Então, a renda também familiar é até 2 salários. Então, assim, não necessariamente só esse programa. Então, através desses dados, a gente precisa, né, para incluir nos programas e benefícios socioassistenciais a nível federal, estadual ou municipal. Outras pessoas que chegaram aqui em nosso município reclamaram que o benefício foi cortado. Por que isso acontece? Então, como eu disse, com essa mudança do governo, né, federal principalmente, existiu algumas mudanças no sistema e ele está ficando um pouco mais rígido com relação, assim, anteriormente, no governo anterior, várias pessoas, né, até de uma mesma família estavam recebendo benefício. Então, esse atual governo, o que ele quer fazer? Ele quer direcionar os benefícios a quem realmente precisa, que são famílias de extrema pobreza e pobreza, que é essa renda per capita que eu te falei, de até 218. Nós temos aqui hoje muitas pessoas que vieram de outros estados, de outras cidades. Então, assim, tem as condicionalidades do programa.
com relação à questão da educação, da saúde, né, vacinação, se a pessoa está gestante, não pode ter a questão da evasão escolar, vacinação tem que estar em dia. O que aconteceu aqui também muito no nosso município, assim, eu estive em Cuiabá conversando com outros gestores, ele está fazendo agora um cruzamento de dados através do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, então, e também pela Receita Federal. Então, eu informei lá dentro do meu cadastro o meu esposo. E aí, só que lá na hora, porque o CAD único, quando a pessoa vem, procura o CRAS para fazer essa inscrição, ele é autodeclaratório. Então, as entrevistadoras, no caso, que trabalham, elas vão colocando as informações conforme o usuário passa para elas, né? Então, muitas vezes acontece do usuário, na hora, passa algumas informações que de repente não condiz ou de repente mudou, né? Então, às vezes, uma mesma família que hoje a gente chama de cadastro unipessoal, numa mesma família ter 2, 3 cadastros. E, na verdade, o CAD único, ele é familiar. Então, é um cadastro para a família. Então, se eu moro na minha casa em 4, eu, meu marido e meus 2 filhos, preciso de um cadastro. Então, e hoje, assim, o auxílio tá, assim, com uma renda até maior, né? Que é o que a gente vai explicar. Eu não vou estender aqui para também não estender muito a matéria com relação a valores. Se eu tenho filhos menores de 6 anos, eu vou receber um pouco a mais. Se eu tenho gestante dentro do meu cadastro, se eu tenho algum deficiente, uma série de situações eu vou aumentando a minha renda. O mínimo que cada família vai receber é R$600, mas de acordo com aquela composição familiar, ela pode chegar a receber mais, às vezes 150 por crianças menores de 6 anos e, se eu não me engano, é R$50 acima dessa faixa etária, né? Então, assim, mas a gente vai estar explicando certinho nessa reunião. Por isso, até que eu peço, é muito importante a participação, né, de vocês para estar tirando todas essas dúvidas. Então, no caso, muitas pessoas acham que é o CRAS que cancela o benefício, mas não é. É sim o governo federal que está mudando as regras. Isso. Através do sistema, a gente tem a gestora que é responsável pelo programa a nível municipal. Então, o governo manda-se uma lista, então a gente precisa estar fazendo atualização, essa averiguação cadastral. Tanto que agora, né, recentemente, nós havíamos mudado a questão dos atendimentos presenciais no CRAS, por conta da gestora ter uma série, tipo assim, muitas famílias que a gente precisaria realizar visitas. Então, porque o que nós, enquanto CRAS, somos a ponte, né, a nível federal. Então, os gestores do Cadastro Único, eles precisam fazer esse trabalho para arrumar os dados para o governo federal fazer análise daquelas famílias. Desculpa, né, por muitas vezes não conseguir atender a população conforme elas esperam. Infelizmente, hoje, aqui até na nossa gestão, eu tenho hoje atualmente 2 pessoas para fazer esse serviço. Anteriormente era somente uma. Então, assim, devido a esse aumento da demanda, essas mudanças no sistema, o pessoal está procurando muito. E como eu expliquei, nós precisamos urgentemente fazer a gestão do programa, que inclui fazer as visitas domiciliares, a atualização dessas famílias, né? E eu preciso que o gestor esteja fazendo essas visitas e algumas coisas que dependem da parte burocrática. Então, se a gente deixasse o período todo atendendo, ficaria difícil dela fazer essa outra parte, porque depois que você lança os cadastros, existe uma emissão de relatórios que precisa ser feita, uma série de documentos que o gestor precisa preencher para encaminhar para o governo. Então, nós tentamos, né, fazer dessa forma. Os atendimentos anteriormente estavam sendo de segunda e quarta no período da manhã e de terça e quinta no período da tarde, para o gestor ter esse momento de poder fazer a parte administrativa do sistema, inclusive as visitas domiciliares que a gente estava sendo cobrado e tínhamos prazo para apresentar essa documentação. Mas, assim, não deu muito certo, né, por conta dessa demanda. E, por exemplo, tem atendimento que é rápido. Outros atendimentos, se for cadastros novos, demora em torno de 1 hora cada atendimento, 30, 40 minutos. E, infelizmente, somos humanos, né? E a carga horária do servidor é 8 horas. Então, tem aquela questão do horário de almoço. E, às vezes, né, acaba-se que muitas pessoas, às vezes, vinham por dias, mas é por conta da demanda. Mas o servidor estava aqui, né, disposto para atender. Então, devido até essas questões de reclamação, eu falo assim que é uma construção. A gente tenta fazer uma coisa para melhorar, não deu certo, então vamos rever. E aí, essa semana eu estive em reunião com as meninas, né, que fazem esse trabalho no CAD, juntamente com a coordenadora aqui do CRAS,
E agora a partir da semana que vem, nós vamos estar o período todo, vai ter uma servidora à disposição, né, para atender. E a gente pede, assim, a colaboração. Não é que vai resolver o problema, igual às vezes tem que esperar, né? A gente atende os prioritários, que é pessoa gestante, idoso, com alguma deficiência, né, física ou mental. E tem a prioridade na fila. Mas, infelizmente, o atendimento é por ordem de chegada e a gente não consegue atender muitos, porque é 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Então, tendo em vista esse horário, até já se foi conversado essa semana, eu tive em reunião com elas, nós estamos pensando em fazer alguns plantões do CAD único. Nós estamos ainda estudando para ver qual seria a melhor forma, se a gente faria esses plantões nos finais de semana ou se a gente vai estender o horário por um período noturno, né? Para que a gente possa atender melhor até mesmo aquelas pessoas que às vezes trabalham, né? E não pode estar vindo aqui no horário comercial. Então, é algo que a gente está estudando para melhor atender o cidadão taquariense e até no dia da reunião a gente vai estar definindo, informando, depois divulgando nas mídias oficiais da prefeitura para vocês.